Candomblé e Umbanda. Você sabe a diferença entre elas? Segundo o último censo realizado pelo IBGE, o Candomblé e a Umbanda estão na quarta posição das religiões com mais fiéis no Brasil. No entanto, quando se fala em intolerância religiosa, essas religiões ocupam o primeiro lugar. Ano após ano, as denúncias de violência contra pessoas de religiões de matriz africana têm aumentado. Esse dado também se reflete no mercado de trabalho. De acordo com o relatório da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro, 80% das pessoas de religiões de matriz africana no país sofrem sanções no mercado de trabalho. Hoje, vamos falar sobre religiões de matriz africana e conhecer melhor essas formas de espiritualidade que ainda sofrem muito preconceito no Brasil. Eu sou a Melina Lopes, gerente de produto e inclusão no Google. Eu sou argentina, tenho cabelo cacheado na altura dos ombros, olhos pretos e altura média. E hoje eu estou com o Rodney William, escritor, doutor em Ciências Sociais e babalorixá. Bem-vindo, eu queria que você fizesse uma autodescrição para todos verem. Obrigado, eu sou o Rodney, um homem negro de 1,80 m mais ou menos. Uso uma bata azul bem clarinha, uma calça branca e um chapéu colorido de origem africana. Muito bem-vindo, Pai Rod. Estou muito feliz de te receber aqui no Ouça Mais Alto. É muito comum as pessoas se referirem a alguém de religiões de matriz africana como macumbeiro. De onde vem esse termo e como ele se tornou uma palavra pejorativa no dia a dia, como a expressão também chuta que é macumba? Bom, primeiro eu quero dizer que eu sou um macumbeiro com muito orgulho, porque é uma identidade em reconstrução. Nós estamos nos reapropriando desse conceito de macumba e ressignificando a palavra. Porque tem a ver, antes de tudo, com a maneira como as religiões de matriz africanas foram interpretadas na sociedade brasileira. Então, tudo que estava relacionado ao negro era ruim. Portanto, macumba passou a ser ruim porque estava relacionado ao povo negro. Mas isso não foi diferente com o samba, com a capoeira e com todos os elementos da cultura negra e com a própria pessoa negra. Então, tudo que estava associado ao negro era considerado ruim e macumba talvez foi uma palavra utilizada para se referir a todas as coisas que tivessem, de alguma maneira, a percussão como um elemento vital, e o nosso culto, não existe os cultos de matriz africana sem o som dos tambores, sem o som dos instrumentos, de todos os instrumentos de percussão. E a macumba era, originalmente, um instrumento de percussão que era muito parecido com o reco-reco. Mas, na verdade, a macumba tinha muito mais a ver com o som que esses instrumentos emitiam do que com o instrumento em si. E aí passou a denominar o culto. Assim como o candomblé também é um nome genérico para designar todas as tradições de matriz africana. A gente tem Xangô no Nordeste, a gente tem Batuque no Rio Grande do Sul, mas todo mundo conhece Umbanda e Candomblé. Então são os nomes que se generalizam de certa maneira, só que nós acabamos sendo levados por conta do preconceito, do racismo, a acreditar que tudo que vem do negro é ruim, portanto macumba foi interpretada na sociedade como algo ruim, por isso as pessoas diziam para chutar que era macumba. Chuta, né? A gente chuta aquilo que não presta, aquilo que não serve, aquilo que não é bom, então tudo que não é bom é para ser chutado, então macumba era ruim, então deveria ser chutada. Só que eu quero dizer uma coisa, eu acho que nessa história o próprio negro era que não deveria ter existido. A intenção do chutar que é macumba, do exterminar, do eliminar da sociedade, é uma noção do racismo. É importante que a gente lembre o Abdias do Nascimento. Por mais que a gente queira transmitir uma noção básica do que são as tradições de matriz africanas, a gente não pode perder de vista que o genocídio cultural é um modo eficiente de exterminar um povo. Quando se mata a cultura de um povo, se mata aquele povo. Então, dizer, por exemplo, que o indígena tem que ser inserido na sociedade brasileira, ou seja, ele tem que abrir mão da sua origem cultural, assim como o negro também teve que abrir mão da sua origem cultural para continuar existindo. Então, isso é uma forma de genocídio e talvez seja das mais eficientes e mais cruéis. Eu estou pensando em outros desdobramentos do que a gente estava comentando, e é corriqueiro ouvir que uma determinada pessoa fez um trabalho para prejudicar alguém, por exemplo. Ou até mesmo que é possível fazer uma amarração do amor, sim, mesmo que a outra pessoa esteja comprometida. Então, eu queria discutir um pouco sobre como o candomblé enxerga o bem e o mal, e se é possível prejudicar alguém utilizando a religião. Tá aí um dos motivos pelo qual a gente não pode, muitas vezes, dizer que é de candomblé, que é de religião de matriz africanas.
porque chegando num ambiente de trabalho, quando a gente diz que é de candomblé, e aí, por um acaso, né, o colega de trabalho que já não vai muito com a cara da gente, porque são relações humanas. Então, todas as relações humanas, elas vão ter simpatias, antipatias, e isso é normal, né? Isso faz parte das relações humanas. Mas aí, eu falei que eu sou macumbeiro um dia, no dia seguinte, meu colega de trabalho, que a gente não se dá muito bem, tropeça, fui eu que fiz uma macumba para ele. Né? Fui eu que fiz um mal para ele. Essa macumba é no sentido de fazer algo para prejudicar aquele colega. Então, muitas vezes, você tem que esconder a sua religião para manter seu emprego. O que é muito natural é que as pessoas sejam competitivas. E, obviamente, que num mercado de trabalho, as pessoas estão competindo. Elas estão buscando uma vaga, não tem emprego para todo mundo. E aí eu vou lá no meu pai de santo e peço a Exu que abra os meus caminhos para que eu consiga um emprego. Obviamente que vai ser muito bom para mim, que vou conseguir meu emprego, porque eu tenho fé que o Exu vai me ajudar, mas vai ser ruim para o outro, que vai continuar desempregado. Só que isso não é diferente, né? O fato de eu acender uma vela para Exu e pedir que meus caminhos estejam abertos e que eu consiga um emprego, não é diferente do católico que faz uma promessa para conseguir um emprego, não é diferente do evangélico que faz uma vigília, um jejum para conseguir alguma coisa, que ora para conseguir alguma coisa. Então não existe religião sem magia. Eu acho que o fato do ser humano ter sido desconectado do sagrado também o desconectou da magia. Porque há uma questão meio que secular no sentido de racionalizar tudo. Só que isso rompe com o sentir, rompe com a intuição, faz com que o pensar prevaleça sobre aquilo que nós sentimos. E muitas vezes o ser humano é conduzido por aquilo que sente e não por aquilo que pensa. Na grande maioria das vezes, a gente vai fazer o que a gente pensa, mas no final das contas, quando der errado, a gente vai dizer, eu devia ter feito aquilo que eu estava sentindo que eu tinha que fazer. Tem muito disso nas escolas de negócio, inclusive, que se fala sobre intuição e tudo mais. Eu tenho um número aqui que eu achei muito gritante, que segundo um levantamento feito pela Globo News, só em 2022 o Brasil teve 545 denúncias de intolerância religiosa. E essas são as que são declaradas, né? Isto marca um aumento de 17% em relação ao último ano. Então, queria entender quais foram os mecanismos de sobrevivência que a religião desenvolveu para chegar até aqui, para ter sobrevivido até aqui. O próprio sincretismo foi uma delas, né? O sincretismo foi um mecanismo de resistência. Muitas vezes a religião teve que se esconder nas sombras da noite, então uma religião que passou a ser uma religião noturna e rural. Noturna porque se realizava num período em que não tinha uma perseguição tão ostensiva. E rural porque nos lugares mais afastados eram onde os terreiros acabavam se localizando. Tinham que ir para lugares afastados para sofrer menos com a perseguição. E isso só se dá porque a gente sabe sambar. E eu explico. Sambar significa rezar. O samba, que vem de semba, ele tem a ver com a oração que a gente faz com o corpo todo. Então o samba para nós é sagrado. E eu digo que a gente tem que ter, enquanto pessoas pretas, um samba para esquecer e um samba para festejar. Então a gente não daria conta de ter sobrevivido a todas as dores a que somos cotidianamente submetidos se a gente não tivesse um samba para esquecer. E outro para festejar, porque eu festejo o fato de eu estar aqui conversando com você, por exemplo. Porque é um sinal de que tudo aquilo que me antecedeu enquanto luta, ou seja, a luta dos meus ancestrais, tem sido uma luta vitoriosa porque eu continuo aqui, neste momento, falando sobre Exu, falando sobre Macumba, falando sobre Candomblé, sobre Umbanda, sobre essas religiões que foram tão combatidas, mas que conseguiram, apesar de toda a violência que sofreram, elas conseguiram atravessar. Obviamente que o fato das pessoas pobres estarem associadas ao candomblé tem a ver com a própria condição do negro numa sociedade. E é claro que o candomblé pode ser uma religião de negros e de brancos, e hoje ela é, em São Paulo, por exemplo, uma religião com pessoas negras, com pessoas brancas, mas ela não deixa de ser uma religião de origem negra. Portanto, o terreiro pode ser comandado por um pai de santo branco, o terreiro pode estar cheio de pessoas brancas, mas a partir do momento que se bate um tambor, é uma religião negra que está sendo evocada naquele momento. Então ele vai sofrer todas as perseguições. Claro que essas perseguições elas podem ser reforçadas a partir da quantidade de pessoas negras ou a partir das lideranças negras, mas uma pessoa branca que é do candomblé e que se reveste dos símbolos dessa religiosidade, ela vai sentir o preconceito que vai recair sobre esses símbolos.
Só que um negro revestido dos mesmos símbolos, ele se reveste de mais um elemento de discriminação. Então, sabe o além de preto macumbeiro? Então é o conceito de interseccionalidade, né? As opressões que se cruzam também. Então, obviamente que um branco não vai sentir o preconceito na pele, não vai sentir o racismo, mas vai saber o que é o racismo religioso a partir do momento que ele estiver conectado com uma religião de matriz africana. Eu fico pensando muito em como hoje em dia, com o ascenso das redes sociais e muitas dessas conversas sobre diversidade, equidade e inclusão dentro do ambiente corporativo, há algumas conversas que eu vejo que estão sendo dadas e que são importantes, mas esta questão de pensar em representatividade já dentro das religiões ainda não está tão comentada, ainda tem muito racismo religioso. Então eu fico até pensando, por exemplo, em várias fotos que têm ficado conhecidas no LinkedIn de um quadro de colaboradores de uma empresa onde todo mundo é branco e como isso foi realmente trazido à tona nas redes sociais, mas ainda isso não se traz à tona no marco ações, religioso. Né? E não há ações para modificar essa realidade. É uma realidade. Quando a gente vai discutir apropriação cultural, não se pode, por exemplo, dizer que é a mesma coisa quando uma mulher preta alisa o cabelo, quando ela tinge o cabelo de loiro, porque não é. Muitas vezes o alisamento do cabelo dessa mulher preta é uma condição para ela manter o emprego dela, por exemplo. A gente precisa pensar que se enquadrar num padrão tem a ver com isso, tem a ver com negar o cabelo, negar a origem, negar a cultura. Portanto, o combate ao racismo, ele não vai só no aspecto de fazer com que pessoas negras estejam representadas. Porque o cara que é dono da empresa, ele pode dizer, não, mas o segurança é preto, a faxineira é preta. Mas onde é que estão essas pessoas nos postos de liderança? Sim, quais são os cargos que ocupam, quão livres elas se sentem de fato de ser quem elas são. Elas podem falar da sua religiosidade livremente. A faxineira pode dizer, ela pode chegar com seu fio de conta no seu trabalho, ela pode botar sua roupa branca na sexta-feira para ir trabalhar. Se eu chegar de branco na sexta-feira, será que as pessoas vão me olhar do mesmo jeito? Então, é isso que é importante, saber o grau de liberdade que essas pessoas têm para serem quem elas são. Que é toda essa conversa que no ambiente corporativo a gente chama de diversidade, quando tem essa representatividade que você mencionou, inclusão, que é esse sentimento, mas além disso é pensar nessa sensação e nesse senso de pertencimento, que nem você falou. E não é uma inclusão sobre sair na foto. Não é sobre ter uma cota de pessoas pretas para a foto ficar boa para a rede social. Para a foto não ser o instrumento de cancelamento daquela empresa. Não é sobre eu ter amigos pretos para não ser cancelado na rede social. Mas é sobre, de fato, como essas pessoas participam da minha vida, como essas pessoas atuam dentro da empresa e como elas podem existir e resistir dentro daqueles espaços. Que lindo. Perfeito. Não tenho nada mais para adicionar. Esse tema também esbarra no dia a dia corporativo e do mercado de tecnologia. E é por isso que na segunda temporada do Ouça Mais Alto, todo episódio terá um espaço onde a gente vai chamar mais pessoas para conversarem sobre as suas vivências. Esse é o Roda de Conversas. Vocês sabem que eu fui iniciado e eu passei muito tempo indo de branco pro escritório. Tinha uma senhora da limpeza que ela sempre me via nas cozinhas e ela ficava me olhando. Até que certo dia, eu estava indo embora, 6 da tarde, ela para mim e fala, eu posso perguntar uma coisa para você? Eu quero muito perguntar, mas estou com vergonha. Eu fiz, não pode perguntar. Você é do Candomblé? Porque eu vejo você sempre de branco e tal. E aí eu abri um sorrisão e disse, eu sou do Candomblé. Ela, que incrível, porque eu sou, mas enfim, às vezes eu fico com receio de falar abertamente que eu sou da religião e tal. E aí a gente engranou numa conversa e aí no final só fiz muito obrigado por você ter compartilhado isso comigo, porque, enfim, aquilo mudou um pouquinho o meu dia, assim. Dá um quentinho no coração. Dá um quentinho. Para quem está chegando agora, então, eu queria apresentar vocês. Então, se quiserem, começamos com você, Thali. Eu sou a Thalita, eu sou estrategista de conta para grandes clientes dentro do Google. Sou mãe de um menino de 10 anos, sou umbandista, eu sou uma mulher, sou parda, uso óculos, estatura mediana. Estou vestindo uma saia branca, um pano de cabeça branco. Estou com algumas guias de proteção, uma verde, uma branca, 2 vermelhas,
e uma preta. Meu nome é João, eu sou engenheiro de soluções, gay, pernambucano, sou um homem branco de pele morena, estou vestindo uma roupa branca, uma camisa branca, uma calça branca, e estou usando guias, que são colares, branca, outra azul escuro e outra transparente. Bem-vindos aos dois. Como que vocês começaram a fazer parte dessa religião? Essa eu vou pegar porque começa a ter uma... É mais interessante. Bom, para começar eu era ateu, né? E aí eu tenho uma grande amiga que ela é umbandista, e eu sempre escutei alguns relatos dela. Certo dia eu decidi que eu ia visitar o terreiro. E a primeira vez que eu fui foi um choque, assim, Realidade, né? de cultura também. Era totalmente diferente de tudo que eu tinha entendido até então sobre religião, sobre espiritualidade. Aquela experiência, né? Aquela fala que geralmente tragam. Você conhece uma religião pelo amor ou pela dor, é muito real. Eu cheguei pela dor. Então foi um momento muito difícil na minha vida que eu estava passando, muito complicado. Passei em frente a uma casa em si, vi ali tocando e algo me chamou ali. Eu cheguei, quando eu pus o pé ali dentro, eu falei, é isso. Hoje para mim é muito satisfatório estar ali, me encontrar ali, saber que hoje é o meu lugar. E ver que o meu filho segue os meus passos. E ele quer estar ali, ele sente prazer em estar ali. Então isso para mim vale muito mais do que qualquer percalço que eu já passei para chegar até onde eu estou hoje. Eu vi no Tali, eu também lembro que um dos choques que eu tive foi do tipo, ter ido no terreiro e de repente a musicalidade do terreiro era a MPB, era o samba. E aí eu falei, isso aqui não eram as coisas que a gente meio que escuta no carnaval, meio que escuta na MPB. E aí eu tive também esse choque também no tipo, por quê, né? A raiz daquilo que a gente entende de MPB, daquilo que a gente entende de carnaval, daquilo que a gente entende do próprio samba, tá aqui dentro do terreiro, na verdade, né? O terreiro é a fonte de inspiração, é a fonte de musicalidade, é a fonte dos instrumentos. E aí, quando eu comecei a ver o candomblé, a umbanda, para além da religião, mas como fonte de criação da própria brasilidade, foi também aí que eu comecei a me apaixonar perdidamente pelas religiões. E aí não existia mais ateu, não existia mais eu ateu. Vocês sentem que a religião tem ajudado vocês no trabalho, no marco mais corporativo? A religião, ela me ajudou com os meus soft skills, né? Porque a religião me ensinou a não trazer foco. A gente tem uma tendência, principalmente eu que sou engenheiro, a tentar controlar as coisas, a ter controle sobre tudo que está ao redor. E a vida não é assim, né? Então um grande aprendizado que eu venho tendo no candomblé também é seguir o fluxo, seguir o flow, e assumir que algumas partes ou grande parte do momento a gente não tem controle sobre. Mas eu acho que essa questão do autocontrole não é só da parte de engenharia. Porque eu acho que é do ser humano como um todo. A gente quer ter o controle sobre tudo, quer que tudo aconteça na hora que a gente quer. E a religião justamente vem doutrinar a gente e mostrar que não é na hora que você quer, é na hora que precisa acontecer. E faz com que a gente assente um pouco mais a nossa cabeça, exatamente, foque naquilo que a gente precisa. Então, eu não tenho as iniciações que o João tem, mas eu tenho outros tipos de iniciações dentro da minha religião. Então, isso fez com que eu acalmasse um pouco, né, o que a gente fala de acalmar a sua cabeça, né, calar a boca da sua cabeça, porque a gente não para. A gente fica o tempo inteiro pensando, e isso fala, você precisa parar, você precisa olhar o que você está fazendo e focar naquilo. Então, acho que se complementa essa questão de religião e trabalho, porque você precisa lembrar do que você é dentro do terreiro, a doutrina que você tem, o foco que você tem que ter ali e traz isso para dentro do seu trabalho. Tem uma coisa também do ego, né? Sim. De identificar quando você está sendo guiado pelo seu ego, propriamente só pelo ego, e como controlar isso, porque assim, vocês são filhos de santo. Não importa se você é doutor, se você é engenheiro, não importa quem você é lá fora. Então existe uma coisa também de rever como você se coloca no mundo, né? Não significa que eu vou deixar para trás o meu conhecimento, a minha capacidade, mas como é que eu posso me colocar naquele lugar
sem que eu me deixe ser levado pelo ego. Isso é um exercício que você leva de volta depois para a empresa, Exatamente. né? Essa flexibilidade. Saber pelos caminhos a seguir ali. Vocês já tiveram medo em algum momento de revelar a sua religião em algum contexto de trabalho? Já tive situações no passado de que eu não revelava a minha religião, não por medo, mas justamente não saber como o outro ia aceitar aquilo. E aí você se priva de muita coisa, você não revela, ou eu sou espírita, ou eu sou católica, simplesmente por medo do julgamento. Então, hoje eu já tenho, né, uma posição muito diferente. Eu falo abertamente com quem quer que seja dentro do meu espaço de trabalho, lideranças e afins. Sou umbandista, sou frequentadora de um terreiro. Hoje vai ter uma situação X. Não posso, hoje eu tenho um compromisso no meu terreiro. Então, eu acho que saber se posicionar sempre com receio e respeito. Porque existe muito esse paradigma, né, que o João falou, o preconceito com a religião como um todo. Então, acho que com o João não deve ser diferente, mas sempre que vem perguntar sobre a religião, vem sempre com aquele paradigma de que realmente Exu e Pombogira faz o mal? Pombogira é uma mulher da vida, Exu é um malandro, é um vagabundo? E não. E é preciso colocar ponto nos is, né? Porque no Brasil há racismo religioso, ponto. Total. A gente sabe, é sabido, existem vários casos de, por exemplo, terreiro sendo invadido e sendo destruído. Isso isso é dado, É diário. não é uma coisa. Sim, é muito Para triste. além desses dados, a gente também tem a nossa comunidade, a nossa EBE. EBE, para quem não sabe, é comunidade em Yorubá. E aí a gente tem, dentro da nossa EBE, a gente escuta relatos. Eu sei pessoas dentro da minha EBE, por exemplo, que está há 30 anos no mesmo emprego e as pessoas simplesmente não sabem que aquela pessoa é do Candomblé, que é aquela senhora lá da limpeza que olha para mim e me vê como uma possibilidade dela falar abertamente da religião dela. E aí eu queria saber com vocês, para pessoas que são gerentes no mercado de trabalho ou são colegas de pessoas que seguem religiões de matriz africana, como que a gente pode ser melhores aliados? Acho que ninguém é obrigado a entender sobre as religiões como um todo, mas acho que ter um mínimo de conhecimento é importante. Então, ter uma conversa mais descontraída ali com seus liderados, com a sua equipe, para entender as necessidades, às vezes, de cada um, se segue uma religião, se não segue, um espaço mais seguro, de repente, de conversa, para entender a necessidade. Por exemplo, se uma mulher se inicia no candomblé, ela vai raspar a cabeça dela. Então, ela precisa estar com aquela cabeça coberta pelo menos os 3 meses ali e por um período depois. Então, tem diversas restrições. Então, ela vai usar um pano, ela vai usar um turbante, tem a obrigação de estar vestido de branco todos os dias durante aquele período. Então, entender a necessidade, não, de repente, ver as pessoas com uma roupa diferente, com uma vestimenta diferente e fazer uma piada, fazer uma gracinha. Então, eu acho que o principal conselho que fica é entenda a sua equipe. Converse abertamente com a sua equipe. Entenda que existem religiões diversas dentro daquele. Então, pode ter um cristão, pode ter um evangélico, pode ter um candomblessista, um bandista, um judeu. Então, pode ter diversas pessoas dentro da mesma equipe. Então, entender a necessidade de cada um para que não gere nenhuma situação de constrangimento. Fazer essas adaptações. Fazer as adaptações. Não trate com estranheza aquilo que é normal. Isso aqui é normal. Você só não teve contato com isso ainda. É o nosso dia a Esse dia. é o ponto. Tem gente do Candomblé e da Umbanda, tanto sendo engenheiro do Google, quanto dentro da comunidade. Estamos em todos os lugares. Arrasou. Muito, muito obrigada aos dois, Thaeli e João. Eu que agradeço o convite, pela oportunidade e espero que, assim como a gente conseguiu, né, um dia se posicionar, falar abertamente sobre isso, que abra a porta para que outras pessoas consigam fazer isso, se posicionar sem medo e calculando os riscos sempre, porque infelizmente é uma realidade do mundo, mas que consigam abrir as portas aí para outras pessoas virem a falar publicamente das suas religiões. E axé para quem está escutando, que a minha mãe Iemonjá proteja todo mundo. E estamos Que aí. meu pai Mutalambô traga muita fartura e prosperidade para a vida de todo mundo. Pai Rodney, existe uma expressão que eu aprendi aqui no Brasil, que é que sexo, futebol e religião não se discutem. Eu acho que de uns tempos para cá a gente tem visto mesmo que aos poucos esse cenário mudar. Mas a gente está aqui justamente para discutir como trazer essas vozes
que têm sido historicamente marginalizadas, trazer elas para o centro e ouvir elas mais alto. Então, qual que é seu conselho? O mundo, a Terra, o nosso tempo, é o tempo da troca. E essa troca generosa, ela pressupõe que eu dê e receba. Mas se você vem para trocar comigo e não me deixa nada, você está me roubando. Então não é possível que uma pessoa se proponha a dialogar, mas não escute, porque aí ela está sendo intolerante. Então é importante que ela escute e é importante que ela reconheça que o outro tem tanto direito de existir quanto ela. Maravilhoso. Estou muito inspirada. Espero que isto tenha sido útil para todo mundo que está te ouvindo e que a gente possa justamente gerar essa troca, trazer essas vozes para o centro, ouvir elas mais alto. Então, te agradeço muito, muito, muito. Estou honradíssima de ter batido este papo com você. Ouvir é sempre um sinal de generosidade. Então, eu agradeço imensamente pela generosidade de me ouvir. Muito obrigada, Rodney. E muito obrigada a você que escutou até aqui. O nosso podcast também está disponível em vídeo no YouTube. Lembrando que o podcast não é igual à nossa versão em vídeo. Até o próximo Ouça Mais Alto.